Olá, cooperado! Olá, produtora! Eu sou a Natália, jornalista da Coplacana, e é um prazer ter você conosco em mais um episódio do videocast Coplacana. E o tema de hoje é inovador, mas que ainda gera muitas dúvidas: os fertilizantes fosfatados parcialmente acidulados. E conosco temos o professor Dr. Walter Casarim. Seja muito bem-vindo, professor! Obrigado, Natália. Obrigado à Coplacana por essa oportunidade para a gente vir aqui e falar de um assunto extremamente importante, que são fertilizantes, que hoje tem sido um grande problema para a agricultura brasileira. Então, isso traz uma importância enorme, não só para o Brasil, mas também para a economia do Brasil. E o Walter, ele é diretor de P&D da Inove Fertilizantes Especiais, né, Walter? Por favor, se apresente. Bom, meu nome é Walter Casarim. Hoje eu tenho trabalhado com a Inove como diretor de P&D, como a Natália comunicou. Também eu sou professor do programa Solo Agro da Exalc USP e coordeno uma iniciativa chamada Nutrientes para a Vida. Como formação, Natália, eu sou engenheiro agrônomo formado na Unesp em Jaboticabal. Também sou engenheiro florestal formado aqui na Exalc. Tenho meu mestrado aqui na Exalc também, em solos e nutrição de plantas, e fiz meu doutorado na Universidade de Montpellier, na França, na área de ciências do solo. Trabalhei muitos anos como professor em algumas universidades no Brasil. Trabalhei no Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, onde eu fui diretor adjunto. Quanta experiência! Muito obrigada pela sua participação, professor. E agora eu gostaria de iniciar o episódio falando um pouquinho sobre o que são os fertilizantes fosfatados e quais são os tipos. Natália, nós temos praticamente 3 tipos de fertilizantes fosfatados. Nós temos aqueles que são os naturais, que são as rochas, que moídas podem ser aplicadas no solo. Depois, principalmente nesses fertilizantes fosfatados naturais, se usa os reativos, são aqueles mais moles e que têm um desempenho bom para as plantas na sua disponibilidade. Depois nós temos aqueles altamente solúveis em água, ou seja, que são totalmente acidulados. Então a rocha é atacada com ácido fosfórico, com ácido sulfúrico, pode ser um ou outro, ou os dois, e que vai acidular e vai solubilizar aquele fósforo contido na rocha. Esses são os fertilizantes que nós temos comumente chamado de acidulados, que é o MAP, o super simples, o super triplo. E depois nós temos aqueles que são parcialmente acidulados. Então usa-se parte do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, né, para acidular somente uma parte desse fósforo e a outra parte ainda continua como um fosfato natural. Então são os 3 tipos que nós temos hoje mais comum na agricultura brasileira. E por que ainda existe muita dúvida a respeito do fertilizante parcialmente acidulado? O senhor poderia explicar, por gentileza? Bom, esse é um produto, um conceito de fertilizante que já existe há algum tempo já, não é uma coisa tão recente. Né? Mas antigamente se usava uma rocha um pouco mais dura, que a gente chama de rocha ígnea, que ela não tem uma solubilidade muito boa. A Inove trouxe para a produção desse fertilizante uma rocha metamórfica, que são rochas que são mais moles, porque elas são porosas, e que começou a apresentar resultados muito positivos quando aplicados. Então essa rocha, ela gerou um fertilizante de uma qualidade, de uma eficiência agronômica grande. Então isso tornou possível ter esses fertilizantes de solubilidade parcial ou gradual, com um desempenho bastante positivo. Só que ainda as pessoas têm muito aquela ideia lá de trás, né, de que eram produtos que não funcionavam bem. E hoje, com as pesquisas que nós estamos fazendo, tem se mostrado bastante eficiente, com resultados semelhantes aos de alta solubilidade, como MAP, super simples, super triplo, ou superior, porque ele tem um sincronismo com a necessidade da planta. O que é esse sincronismo, Natália? A planta, principalmente para o fósforo, ela precisa do fósforo mais no final do ciclo. Né? E quando você aplica um de alta solubilidade, posso fazer um parênteses agora? Claro. Os solos brasileiros são solos pobres em fósforo. Esse é um primeiro ponto. Então, há uma necessidade muito grande de aplicar fósforo.
Só que os nossos solos são muito ácidos, ricos em ferro e em alumínio. Essa condição faz com que esse fósforo se precipite no solo, não fique disponível para a planta. Tá? Então, quando você coloca um produto que é altamente solúvel, como é o caso do MAP, do Super Simples, esse fósforo vai começar a reagir com o solo. E a planta, às vezes, não consegue aproveitar todo aquele fósforo que está sendo aplicado. De maneira que a eficiência cai muito. Hoje, em torno de 30% somente do que se aplica é aproveitado pela planta. Os outros 70% nós estamos alimentando o solo. E isso é uma condição do solo tropical. Tá? Esses produtos, típico brasileiro, né? Típico brasileiro. Do isso produtor acontece, que está nos assistindo agora. E quanto mais argiloso for esse solo, maior é esse problema de interação do fósforo com o solo. Porque muito desse fósforo reage com os colóides, com as argilas do solo. Tá? Então, isso é uma coisa que é de conhecimento, não é nenhuma novidade. Né? A gente conhece isso. Só que foi, de uma certa forma, imposto para nós aqui na agricultura tropical utilizar esses fertilizantes. Não que eles sejam ruins, eles são bons. Né? Tanto que a nossa agricultura tem esse desempenho em função do uso desses fertilizantes. Mas o grande problema é que a eficiência deles não são tão altas. Então, o que a gente traz hoje é um conceito novo, né? Apesar de ser antigo... Com base em pesquisa, desenvolvimento. Exatamente. Né? Então, existem evidências, né? A pesquisa ela se faz em cima de evidência. E essas evidências são realmente de que eles têm um desempenho semelhante ao que tem os de alta solubilidade. Então, esses fertilizantes vieram para trazer uma nova forma de fertilizante, tá? Para substituir esses fertilizantes de alta solubilidade com maior eficiência para as plantas. E isso vai fazer com que a nossa dependência de fertilizantes importados possa ser reduzida. É o que a gente precisa, porque nós somos muito dependentes ainda da importação de fertilizantes. O senhor pode dar um exemplo no dia a dia corriqueiro dessa solubilidade, só para o pessoal que está nos assistindo entender? Sim. Quando nós colocamos um fertilizante de alta solubilidade, significa que mais ou menos de 85% a 90% da composição desse fertilizante é solúvel em água. Então, quando você coloca ele no solo, e o solo tem água, logicamente a gente vai sempre plantar quando está chovendo. Sim. Então, isso se solubiliza. Então, fica toda aquela quantidade disponível para a planta. Só que a planta ela tem uma capacidade limitada de absorver o fósforo. Ela absorve o fósforo em função da sua necessidade. Ela não consegue armazenar esse fósforo. Então, se ela não consegue armazenar esse fósforo, ela não consegue absorver, esse fósforo fica no solo reagindo com ele. E quanto mais tempo passa, mais o processo de reação do fósforo com o solo vai acontecendo. E a gente tem que entender que essa reação é precipitação, a perda da disponibilidade do fósforo para as plantas. Ela não vai mais encontrar esse fósforo. Tá? E quando a gente tem um produto de liberação gradual ou de solubilização gradual, ele vai se solubilizando lentamente, né? Gradualmente. Então, as parcelas de fósforo que estão presentes nesses fertilizantes são diferentes daqueles que são solúveis em água. Ele reage, tem uma parcela que é em água, mas as outras vão reagindo com a acidez do solo ou a própria acidez com que as plantas, as raízes liberam. As raízes têm capacidade de liberar ácidos orgânicos no meio e esses ácidos orgânicos vão solubilizando esse produto. Então isso faz que gradualmente ele se solubilize e ele consiga atender a demanda da planta por um longo período. Então é a mesma coisa que eu oferecer para você 500 quilos de carne e falar, está aqui para você comer. Você fala, mas não aguento comer esses 500 quilos de carne. Eu preciso receber isso pouco a pouco, senão isso daqui vai apodrecer, né? Então, esse apodrecimento, ele acontece naturalmente, né, dessa carne. Sim. Não tem como. É a mesma coisa quando eu vou dar o fósforo para a planta. Se eu der todo o fósforo para ela, parte desse fósforo vai começar a apodrecer no meio. Esse apodrecimento, vamos entender que são as reações com o solo, né? E a planta não vai conseguir aproveitar tudo. Então, o que vai acontecer é que
parte desse fósforo vai perder. Agora, quando eu dou para você, cada semana, 1 quilo de carne, você consegue, durante muito tempo, de forma gradual, aproveitar essa carne. É a mesma coisa que a gente está fazendo com fertilizante fosfatado. Nós estamos oferecendo para a planta doses graduais ao longo do tempo, de forma que nós não vamos deixar com que o fósforo reaja com o solo. Reagir vai acontecer, mas de uma parcela bem menor do que aconteceria num produto que é altamente solúvel. E qual seria a forma mais adequada de aplicação? A forma como todos eles são aplicados. Hoje nós temos o fósforo sendo aplicado em superfície, né, ou na linha de plantio. Né? Tecnicamente, a gente sempre disse que a melhor forma de aplicar o fósforo é na linha de plantio, né, localizado lá embaixo no solo, numa profundidade, né, porque o fósforo no solo ele não caminha, né, e a raiz cresce para baixo, ela não cresce para cima. Então, se o fósforo está aqui embaixo e eu coloquei minha raiz aqui, ela vai conseguir chegar aqui. Agora, se eu coloco o fósforo aqui e minha raiz está aqui, ela não vai conseguir subir. Né? Então, a melhor forma de se aplicar é na linha de plantio. Né? Mas hoje a gente tem visto resultados positivos, da mesma forma que na linha de plantio, em superfície. Então, a gente pode dizer que as duas formas hoje são passíveis de ser aplicadas. E é preciso corrigir a acidez do solo antes? Natália, essa é uma das perguntas mais importantes que eu acredito que você me fez hoje. Por quê? Todo o ambiente do solo depende de uma correção do pH. Não só pelos nutrientes, mas pelos organismos que tem no solo. Todos aqueles micro-organismos que estão no solo adoram um pH corrigido. O que eu falo? pH corrigido, alguma coisa em torno de 6 a 6,5. Certo. Então nós já falamos que o pH do solo é ácido. E como que a gente eleva esse pH? Usando calcário. Vamos fazer um exemplo aqui. Você vai num banquete, vê todas aquelas guloseimas gostosas, mas você está com azia. Você acha que você vai comer com eficiência aquilo ali? Com certeza não. Não vai. Você vai tomar um sal de fruta. Algo para elevar a acidez do seu estômago. Exatamente. Um solo ácido é a mesma coisa. Ele está com azia. Os nutrientes não estão disponíveis. Entre eles o fósforo também. Então quando nós fazemos a calagem, nós vamos elevar esse pH. Esse pH vai disponibilizar mais esses nutrientes para a planta. A planta vai encontrar com mais facilidade esses nutrientes para que ela possa se alimentar. Né? Mas tem um outro fator, que é o fator de melhorar o ambiente microbiológico desse solo. A gente não pode separar o químico, que é o fósforo, o nitrogênio, o potássio, da biologia do solo, que são os micro-organismos, porque eles estão em interação com a planta, eles estão em interação com os nutrientes. Então, elevando o pH com a calagem, nós vamos melhorar todo o ambiente do solo, que vai ter um melhor aproveitamento dos fertilizantes que a gente aplica. Nós vamos ter... Tudo funciona em sintonia. Vai ter uma sintonia maravilhosa no solo. Então, a calagem é o primeiro passo que um produtor, né, o nosso amigo produtor, tem que pensar antes de fazer qualquer tipo de adubação, qualquer manejo, ele tem que fazer a calagem. Perfeito. O senhor comentou sobre solos, né? O brasileiro ele tem ali a sua característica. Qual fertilizante o senhor recomendaria para esse tipo específico de solo? Bom, eu acho que a gente já vem comentando do parcialmente acidulado, e quando a gente fala em fósforo, eu acredito para os solos tropicais, o fertilizante que tem o DNA mais apropriado para os solos tropicais que são ácidos é o parcialmente acidulado. E qual é o desempenho da planta com esse tipo de fertilizante? A tendência é ter o melhor desempenho possível, porque como esses fertilizantes eles estão sincronizados com a necessidade nutricional da planta, ela vai ter esse fósforo de maneira mais facilitada para ela. Ou não mais facilitada, mas de uma forma mais disponível durante todo o ciclo dela. Em torno de 30% a 40% do fósforo que a planta precisa está muito mais presente no final do ciclo da cultura, principalmente para culturas anuais. Tá? Então, quando a gente aplica um fertilizante de alta solubilidade, a gente não tem essa grande disponibilidade nesse momento de alta demanda da planta. E quem vai fazer isso com maior
maestria, com maior eficiência, são os fertilizantes parcialmente acidulados. Existe algum fertilizante da I9 que tenha essa característica? Praticamente todos os fosfatados da I9 têm essa característica, né? Porque essa é a característica da I9, de fazer fertilizantes especiais. Então, a gente não tem trabalhado com os fertilizantes que já estão no mercado, né, que são essas commodities. A gente tem trabalhado com fertilizantes que possam trazer um resultado diferente de produção nacional. Acho que é importante a gente dizer isso, que a I9 produz um fertilizante que é nacional, ele não é importado, né? E, além do mais, ele está de acordo com o clima, com o solo e com as culturas tropicais. Então, a I9 desenvolveu um fertilizante que tem esse perfil, apropriado para as condições nossas. Esses fertilizantes têm uma relação positiva com a sustentabilidade da agricultura, doutor? Sim, Natália, tem uma grande relação com a sustentabilidade. Primeiro, porque nós usamos menos ácidos para atacar essas rochas, o que vai gerar menos resíduos, né? Isso confere à I9 a ISO 14000, que é o certificado relativo ao meio ambiente. Mas, além disso, quando nós temos um produto que a planta aproveita melhor o fósforo, nós deixamos menos fósforo no solo. Tá? Nós não podemos esquecer que, por mais que o produtor faça seus esforços, sempre há uma erosão. E esse fósforo que está agregado a essas partículas, a tendência dele é correr para rios, para lagos, né? E, de alguma forma, causar algum problema de eutrofização. Então, quanto menos resíduo a gente deixa de fósforo no solo e leva esse fósforo mais para a planta, menos a gente vai gerar esses problemas, talvez futuros, de eutrofização, né? Não que nós tenhamos no Brasil, mas isso vai se acumulando e, em um momento ou outro, isso pode ocorrer, tá? Então, esses fatores vão fazendo com que os produtos ou o produto de acidulação parcial tem uma relação muito íntima com a sustentabilidade. A I9, então, sempre se preocupando nos pilares ESG, né? E a sustentabilidade é um ponto primordial para vocês, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeita a explicação. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Dr. Walter, no telão vamos exibir uma imagem de um episódio da I9 do ano passado, que foi um sucesso aqui no nosso canal do YouTube, viu? Confesso que bombou, teve muito espectador, muita gente assistindo, e foi com o Ricardo Curioni, o diretor comercial da I9 Fertilizantes Especiais. Foi realmente um bate-papo inspirador, falando sobre a importância aí dos adubos e a diferença dos líquidos e dos granulados. E gostaria que o senhor deixasse um recado também para quem ainda não assistiu, para conferir no nosso canal do YouTube. Natália, você está jogando uma responsabilidade grande para mim, porque eu tenho que bater os números do Ricardo Curioni, né? Então, eu tenho que fazer um pedido especial para as pessoas convidarem, quem está assistindo já está assistindo, né? Mas convidarem outras pessoas para assistir o nosso episódio, mas também continuar, quem não assistiu do Curioni, eu acho que vale a pena, porque ele trouxe uma explicação bastante didática sobre essas diferenças entre os fertilizantes, né? E então fica aqui o nosso... Vale a pena conferir, né? Vale a pena conferir, mas fica aqui o convite para que vocês possam assistir o dele, mas deu um up, né, uma valorização no meu episódio aqui. É isso aí. Fica o convite, então. E agora, em uma palavra ou em uma frase, eu gostaria que o senhor definisse a parceria entre a Coplacana e a I9, por gentileza. Eu acho que a palavra que cabe bem é comprometimento, né? Eu acho que tanto a Coplacana quanto a I9 tem um comprometimento muito grande com o produtor rural, com a agricultura. Então, nós, do nosso lado, pensando em fertilizantes especiais, querendo trazer algo novo para a agricultura, para uma agricultura mais eficiente, mais produtiva, e eu acho não, com toda certeza, é isso que move a Coplacana. Então, eu acho que esse comprometimento que existe das duas partes
fazem com que a gente consiga, né, transportar essa agricultura brasileira cada vez mais para cima, Exato. mais eficiente, mais produtiva, e é o que a gente está precisando hoje. Com certeza. E se você que está nos assistindo se interessou em saber mais sobre algo que foi falado nesse episódio ou sobre a Inove Fertilizantes Especiais, você pode procurar o CTV que te atende, ou até mesmo a filial, né? Então vá até uma das nossas lojas, converse com um agrônomo de sua confiança e saiba mais sobre esse produto. E Walter, agora para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado especial, final aí para o produtor rural que está nos assistindo. Produtor rural, o que nós trouxemos aqui foi um novo conceito de fertilizante fosfatado. Um conceito de um produto que é mais eficiente para a agricultura tropical. Esse fertilizante, primeiro ponto, ele é 100% nacional. Segundo ponto, ele não gera aquelas lagoas de resíduos que normalmente as indústrias de fertilizantes acidulados ou totalmente acidulados produzem, que é para cada 1 tonelada de fósforo que é produzida nessas empresas, praticamente é gerado de 15 a 20 toneladas de resíduo. A Inove produz 0 tonelada, não existe resíduo em volta da nossa mina. Então isso faz um respeito enorme com a sustentabilidade, mas sobretudo levar um produto que tenha ótima qualidade e que vai gerar um desempenho muito positivo para a sua cultura. Muito obrigada, professor, pela sua excelente explicação e também por participar desse episódio do videocast. Sou eu que agradeço. Obrigado. E você que assistiu, muito obrigada pela sua companhia, tanto pelo canal Rural quanto pelo YouTube da Coplacana. Deixe nos comentários os temas que você gostaria de assistir nos próximos episódios e eu te vejo então daqui a pouco. Até mais!